17 minutos, gente. Estou recebendo aqui, então, uma parte da equipe multidisciplinar do Instituto Dedete de Neuropatia. E aqui com a gente está a Nádia Araújo, ela é supervisora da clínica. A Mariane Vieira é terapeuta ocupacional. E a Nashaila Felício, ela é fisioterapeuta. O nome dela é dificinho de falar. Você tem apelido, Nashaila? Nasha. Ah, eu ia falar isso agora. Pode chamar você de Nasha. Chamacha. Tia Marcha também. Chamacha? Tia Marcha. Ah, tia Marcha. Ah, tá. Então, Nasha. Nasha é o apelido dela. A Nasha é fisioterapeuta. Meninas, boa tarde. Bem-vindas, viu? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço também. Olha, eu sempre falo aqui do Instituto Dedete com a boca cheia. Sabe, mesmo não tendo ido lá, e estarei em breve, irei um dia. Mas vamos começar assim, como funciona o acompanhamento, inclusive, de crianças no Instituto Dedete, até porque ela falou tia Shaila, na Shaila. Tia Marcha. Tia Nasha, né, tia Nasha. Então, como é que funciona o acompanhamento de crianças, até porque vocês atendem crianças com neurodivergências? Então, como é que é isso? Quem vai, os microfones estão abertos, todas podem falar, tá? Tá bom. E quem quiser perguntar alguma coisa, aproveita 32220001, nosso WhatsApp. Ok. O acompanhamento das crianças, né, ela é feita pelo WhatsApp ou presencial lá na recepção. Então, a gente tem esse primeiro contato com a criança. Aí a gente tem esse trabalho de acolher mesmo, entender o que a criança precisa. A gente aconselha muito passar pelo neuropediatra, né? Passando nós temos o doutor Rafael, passando por ele vai encaminhar as terapias. Encaminhando para as terapias, a gente faz o agendamento. Então, tem todo esse processo, né, de eles entrarem em contato com a gente marcar, primeiramente, com o neuropediatra, depois encaminhar para as terapias. Aí a gente agenda psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, dependendo da demanda da criança. Entendi. Vocês precisam ter uma conversa com a pessoa, no caso a criança, depois a gente vai falar de adultos também, se der tempo. Vocês conversam com a criança para vocês terem uma noção de qual encaminhamento vai ser feito a essa criança. Isso, dependendo da demanda, né? Quais são os profissionais por qual ela deve passar? Isso. Aí, primeiramente, Entendi. a gente aconselha a todos os pais a passar pelo neuropediatra. Ah, que tá. ele que encaminha. Entendi. pras Independente terapias. de qualquer coisa, neuropediatra primeiro. Isso mesmo. Uhum. E aí depois o próprio neuropediatra ou continua com ele e ele ainda encaminha para outros. Para as terapias, exatamente. Para as terapias. Isso. Aí fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia. Aí varia da demanda da criança, né? O que a criança está precisando naquele momento. Hoje eu estou vendo aqui, parece que as perguntas estão todas voltadas para as crianças, né? Isso. Por causa do mês das crianças, no caso. Isso mesmo. Tá, mas lembrando que o Instituto Dedete atende adultos também, né? Isso mesmo, atendemos Então, adultos. Então vamos começar aqui com a terapia ocupacional, porque muita gente não sabe o que é e o que você vai fazer lá. Tipo assim, eu estou indo para uma consulta. Com quem? Terapeuta ocupacional. Todo mundo vai falar assim, hã? O que é isso, O né? que você vai fazer lá? Sim. O que você faz lá? Então, a Mariane vai contar para a gente, ela que é a terapeuta ocupacional, como que é exatamente a terapia ocupacional e como é que é o papel no desenvolvimento infantil? Então, a terapia ocupacional ela é uma área da saúde, uma profissão da saúde, onde a gente busca promover naquele sujeito a autonomia, a independência e a qualidade de vida daquela pessoa. A gente intervém no que a gente chama, dentro da nossa área, de ocupações. As ocupações humanas são tudo que aquele sujeito realiza na sua vida. Dentro da infância, as principais ocupações são o brincar e a participação escolar daquela criança. Então, a gente interfere quando essa criança apresenta alguma demanda nessa área, seja por não estar conseguindo frequentar o ambiente escolar, está com alguma demanda, às vezes, de sono, de alimentação, de autocuidado. E lá no Instituto, a gente recebe demandas de todos os gêneros. São crianças com dificuldade na fala. Dentro da terapia ocupacional, a gente observa muito do brincar, aquela criança que não desenvolveu o brincar dela, brincar social, que tem questões para frequentar o ambiente escolar, seja por agitação daquela criança, desatenção, por questões sensoriais também. Tem crianças que a gente vê que se regula muito. Dentro do Instituto, eu atuo principalmente com crianças do transtorno do espectro autista, e a gente observa muitas crianças com demandas sensoriais, que por essas questões não conseguem exercer os seus papéis.
e a gente entra nessa área. Mas aí, por exemplo, vamos supor, dá um exemplo, claro, você não vai falar o nome de ninguém, não precisa e tal, mas dá um exemplo de uma criança que estava com algum tipo de problema e que você ajudou, enfim, fez Sim. um tratamento. Então, a maioria das crianças que eu tenho recebido hoje vem por questões escolares, principalmente, né? Os pais recebem essa demanda da escola, a escola chama os pais e fala, ó, aquela criança não está conseguindo tirar boas notas, não está conseguindo frequentar a sala de aula mesmo, né? Permanecer no ambiente da sala de aula, seja por uma desatenção muito grande ou por uma questão de agitação muito grande. Então, a gente primeiro faz uma anamnese com a família para tentar entender como é essa demanda. A gente entrega para essa família testes que ela preenche e também para os professores, né, daquela criança preencherem, para que eu possa, junto com a família, analisar onde que está essa disfunção daquela criança. E a gente pode fazer a visita escolar para a gente observar como que está. E aí, a partir desse momento, a gente encaminha. Então, assim, a gente realiza, às vezes, tecnologia assistiva. Tem crianças que a gente faz uso de dispositivos para ela aliviar aquela agitação, aquela ansiedade no ambiente da escola. E são dispositivos que ela usa dentro do ambiente escolar para que ela consiga se concentrar. E dentro do ambiente, a gente realiza muita terapia de integração sensorial, onde a gente consegue organizar aquela criança, organizar aquele corpinho que ainda está um pouco desajustado, e aí ela consegue seguir suas ocupações tranquilamente. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu não vou fazer agora não, porque a gente vai chamar música e a gente volta daqui a pouquinho. São 3 horas e 22 minutos. Continuo conversando com as meninas que estão aqui, uma parte da equipe do Instituto Dedete. E conversei um pouquinho já com a Nádia, ela é supervisora clínica, da clínica. A Mariane estava conversando com a gente aqui agora, Mariane Vieira, terapeuta ocupacional. O que eu falei que eu ia te perguntar? Eu esqueci. Sobre as escolas. Isso, as escolas. Você recebe crianças que você percebe que os problemas estão na escola e não na casa ou na própria criança? Você consegue detectar, ó, essa escola tem algum problema lá. Sim, a gente... Como é que funciona isso? Se você pede para os professores ou o diretor, ou vocês vão à escola, como é que é isso? Sim, a gente observa que tem crianças, né, que a gente tem essas disfunções, às vezes, dentro do ambiente doméstico, dentro da casa daquela criança. Outras apresentam comportamentos, às vezes, somente no ambiente escolar. Então, a gente faz visita escolar, a gente tem lá essa opção de realizar visita escolar. A gente vai até o ambiente, conversa com os professores. Tem algumas escolas que entram em contato com a gente, de uma reunião com a equipe terapêutica daquela criança. Todos os profissionais que atendem a criança participam dessa reunião para a gente tentar alinhar esses objetivos com a escola. E, assim, com os protocolos que eu te falei que a gente entrega, a gente também consegue observar o padrão daquela criança dentro daquele ambiente. Então, a gente observa se é uma disfunção, às vezes, por estímulos dentro daquele ambiente escolar, se é uma questão de socialização, para aquela criança ainda não saber lidar com aquela turma, com tantos outros alunos. Sim. E a gente consegue, sim, ter essa visão, né, de diferenciar onde que está aquela disfunção, em que cenário daquela criança isso ocorre. E aí essa criança continua sendo tratada ou detectado o que está acontecendo? Você entra, igual você falou, conversa com todo mundo, entra em contato com todo mundo, faz reunião e tal. E as professoras mudam? Sim, a gente consegue fazer esse acompanhamento com as crianças. Consegue compreender que elas estão erradas, por exemplo? Sim, as professoras aqui em Divinópolis, elas são muito abertas à discussão de casos, à implementação de estratégias dentro do ambiente escolar, tem funcionado muito bem. As crianças, são poucas que a gente já detecta essa disfunção. Entendi. E com 1 ou 2 sessões a gente resolve. Normalmente a criança faz um acompanhamento terapêutico por um tempo. Depois daquele tempo a gente reavalia ela novamente. A gente faz primeiro um protocolo de avaliação. Quando a criança chega, eu converso com os pais primeiro, tem essa conversa com a escola, depois a gente avalia a criança sozinha, a gente intervém por um tempo, dali uns 3, 4 meses, normalmente eu reavalio a criança novamente, vejo se ela adequou, se sim a gente parte para uma alta, senão a gente traça novas rotas, novos objetivos e ela continua em terapia. E normalmente os problemas da criança estão relacionados à família? Não, a gente tem crianças, são muito divergentes, na verdade. Então, a gente tem crianças que têm problemas alimentares, problemas comportamentais, às vezes, como eu te falei, né, questões sensoriais. Então, são bem diversos. Às vezes, uma criança somente tem várias questões que a gente precisa ajustar, mas normalmente não tem uma causa única específica, não. É bem multifatorial. Como é que os pais detectam já logo na infância, na primeira infância, vamos falar, que a criança é autista? Hoje a gente tem a própria Sociedade de Pediatria, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um manual para os pais observarem como que é esse processo, ficar de olho nos marcos da criança. Então, se a criança tem atrasos no marco do desenvolvimento, que é o sentar, o rolar, engatinhar,
para falar, que é o mais comum, né? Os atrasos de fala são as questões que mais levam os pais a buscarem essa intervenção, quando a criança ainda não fala. Mas se o seu filho tem aquele atraso nos marcos do desenvolvimento, se é uma criança, principalmente bebês, que a gente observa, que a mãe coloca para mamar, é um bebê que não olha para a mãe quando está mamando, não faz aquele contato visual. Pode ser uma criança que a gente observa que anda na ponta do pé, senta um pouquinho diferente, aquela criança que é mais molinha, que a gente entende hoje como hipotonia. Crianças com problemas para se alimentar, são sinais que a gente tem que ficar de olho. Mas aí você observa junto com a sua pediatra, né? Toda criança faz acompanhamento com o pediatra, levanta a sua questão, sua dificuldade, pergunta se o pediatra acha que cabe uma intervenção, uma avaliação neuropsicológica, e a gente parte para a investigação do transtorno do espectro autista. Ó, tem uma pergunta aqui, olha, toda criança que apresenta seletividade alimentar tem necessariamente questões sensoriais envolvidas? Então, a alimentação é uma das ocupações que a gente tem, e nem toda criança que é seletiva é uma criança com questões sensoriais. Algumas crianças têm problemas comportamentais, às vezes de trauma com a comida, teve uma introdução alimentar que às vezes não foi tão adequada, então a criança gera um trauma naquele processo. Tem crianças que têm, sim, um problema sensorial, então seja pelo cheiro do alimento, pela textura, pela cor. E hoje é uma demanda que a maior parte das famílias que eu atendo chegam para mim com essa questão. Meu filho só come 2, 3 tipos de alimento, tenho que fazer suplementação vitamínica porque a criança não está comendo. Ou quando come, só come industrializados, que é muito comum dentro do espectro autista, a criança ter a preferência pelo industrializado. Mas por quê? Todo dia aquele alimento industrializado é a mesma coisa. Uma fruta, uma verdura, cada dia é de um jeito. Às vezes está mais doce, às vezes está mais amargo. E a criança autista, ela tem a rigidez. Ah, entendi. Então, ela não tem aquele igualzinho. costume. Sim, e aí por isso que é comum ela comer só um biscoito de polvilho, que é muito comum, que as crianças têm essa preferência, porque são alimentos que todos os dias, quando você abre aquele pacote, você não tem surpresa. O alimento natural, cada dia ele vem de um jeito. E para uma criança TEA que tem essa dificuldade, ela, cada dia que eu como é de um jeito, muito esquisito, não quero mais comer. Entendi. E a grande Gente, maioria... não pensa isso, né? Sim. Nossa, e os pais também não. Os pais devem ficar muito perdidos. Sim, a gente chega com pais que falam, mas ele só come besteira. Eu tento dar as coisas para ele, ele só quer comer besteira. Por que ele só quer a besteira? E aí eu venho e explico, porque todo dia é a mesma coisa. Para ele que tem aquela rigidez, é diferente uma comida que, por exemplo, morango. Morango é muito difícil a gente acertar. Um dia tá aguado, um dia tá doce, um dia tá azedo. Para a cabecinha daquela criança, por que todo dia é assim? Se todo dia eu como, por exemplo, um passatempo e ele é igual. E aí ela tende a ter essa recusa. Mas e aí ela consegue melhorar a alimentação ou ela continua nos industrializados? Não, aí a gente faz a terapia. Lá no Instituto a gente faz a terapia de seletividade alimentar. Eu gosto de levar as crianças para a cozinha mesmo. A gente cozinha com as crianças. Ah, que legal. Para elas aprenderem como que faz aquele alimento, como que é esse processo. E é um processo que é muito respeitoso, não é forçado. A criança não é forçada a comer. Ela tem essa autonomia para falar, tia, eu quero comer isso e isso eu não quero. Então a gente sempre pergunta, o que você quer experimentar? Como que você vai preparar isso? A gente prepara junto. Um dia ela só pega, um dia ela só cheira. De repente, um dia ela põe na boca. E aí, pra gente, é uma vitória enorme, né? Quando ela coloca na boca, a família fica super feliz. A criança também tende a ficar muito feliz com esse processo. E funciona muito legal. Ela tem essa noção, então? Tem. A criança? A gente tem crianças hoje que são mais velhas, que já são adolescentes, que têm questões alimentares. E que eles mesmos demonstram, tipo assim, eu queria comer, mas eu não consigo. Me dá ânsia de vômito, me dá rejeição com cheiro, me dá aquela repulsa. E a gente vai tratando e ela vai sozinha. Quando você vê, ela tá comendo. Esses legal, dias mesmo gente. fizeram um bolo lá, né? Sim, a gente Ficou faz uma bolo. delícia. A gente tende a fazer várias receitas. E aí, onde que entra a fisioterapia no desenvolvimento com o TEA? O TEA, gente, a gente está falando de crianças no geral, tá? Mas a gente está falando muito do espectro autista. Mas isso não significa que elas não atendam outras neurodivergências, também. que é o Desculpa. Não? TDAH, TOD. O que é TOD? É o TOD, é o transtorno do opositor desafiante. O que é isso, gente? É um transtorno que é muito comum. Como é que chama? Transtorno opositor desafiante. Não, o nome é lindo. Agora vamos ver se ele é um super-herói. Não, é um transtorno mas difícil. não. Ele é um Ao desafiador. contrário. Ele desafia muito, né? E o que é? Quer falar um pouquinho sobre Dá isso? tempo, não? Então, peraí que vocês vão falar no próximo bloco, tá? Sobre, como é que chama? Transtorno opositor desafiador. Ou Transtorno desafiante. opositor desafiante, que é o TOD. Gente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, 3 horas e 50 minutos.
A Nádia Araújo, supervisora da clínica Dedete, uma clínica, é o Instituto Dedete de Neuropatia. E a Mariane Vieira, que é terapeuta ocupacional, a gente já conversou um pouquinho com ela. E agora a gente vai conversar com a Nachayla. Nachayla Felício, ela é fisioterapeuta. E a minha pergunta para você, Nachayla, foi: de que forma a fisioterapia pode contribuir para o desenvolvimento das crianças, não só com TEA, porque a gente está falando do TEA, mas outras neurodivergências também? Vai, fala. Eu tô assim. Coragem. Você quer que a gente empurra a cadeira para você falar? A fisioterapia, né, ela estimula, né, o desenvolvimento motor, o sensório motor, o neuromuscular também. A gente atua também no fortalecimento muscular, que é bastante importante, não somente nas crianças com TEA, né, mas também o controle postural, a estabilidade postural, o andar, o caminhar. Tem também a questão eu tenho problema com a estabilidade. A questão da estabilidade postural. Todos nós temos, né? A questão das habilidades motoras, né? A coordenação, o equilíbrio. Muitas crianças também têm esse déficit de equilíbrio. A coordenação motora tão grossa quanto fina também. Esses ganhos com a fisioterapia não é somente para... ela atua também, né, na comunicação, a atenção, a socialização também dessas crianças. De que no maneira ambiente. você faz o fortalecimento muscular delas? Oi? De que maneira você faz o fortalecimento? São exercícios, a gente trabalha tanto exercícios ativos, também como exercícios passivos. Eles entendem que isso é exercício tem que ser ou de eles forma... acham que eles estão brincando? Não, eles entendem no brincar. A gente tenta sempre levar de forma assim, que seja lúdico. Entendi. Que ele não vai pegar uma caneleira, colocar no pé e entender que ele está fazendo uma flexão de joelho. Ele está levantando lá em cima, ele não sabe o que ele está fortalecendo. Então, é sempre assim, tentando no brincar. Nós vamos... Isso... Nós vamos trabalhar equilíbrio sobre uma linha. Mas você vai imaginar coisas para a gente trabalhar. Então, é sempre assim, através do brincar. Entendi. Muito interessante. E eles aceitam numa boa? Aceita. Eles até gostam, né? Gostam. Imagino. Imaginei que eles gostam. Então, vamos lá. Por que a fisioterapia é considerada fundamental para o desenvolvimento motor e funcional das crianças? Ou seria... para o desenvolvimento motor e funcional das crianças com neurodivergências, ou não, das crianças num geral? Também é muito importante, né, a gente falar também nos primeiros anos de vida, a fisioterapia se torna muito importante porque está na janela de desenvolvimento. É a janela que eu falo assim, de ouro, porque é onde o desenvolvimento do cérebro está se desenvolvendo, está assim, a plasticidade neural. A criança já começa no engatinhar, no rolar, no andar, no correr. Então, assim, pode ter que durante o parto tenha atrasos, né, no desenvolvimento. O parto influencia alguma coisa? A prematuridade. Porque aí a criança tem aquele atraso no seu desenvolvimento. Entendi. E é outra coisa que eu ia perguntar. Pode ter cardiopatias congênitas, igual hoje em dia está tendo bastante casos de crianças que estão nascendo com torcicolo congênito. O que é isso? A criança, ela tem o pescocinho, né? Mole? Isso. Ela fica enrijecido, aí você tem que sempre procurar manter, né? Elas nascem com o pescoço molinho. Não, no caso... ela duro? Aí você tem que estimular, porque ela sempre fica só de um lado. Entendi. A criança quer mamar, ela mama só de um lado. Entendi. E os pais percebem isso fácil, rápido? Não, demora um pouquinho. Até porque é tão pequenininha, a gente acha que tudo é normal, né? A gente não sabe o que não é normal. Ainda mais marinha de primeira viagem. Eu, por exemplo, sou vó de primeira viagem. Então, eu não lembro de nada quase mais, sabe? Eu tive um filho, agora eu tenho uma neta. Então, assim, eu fico muito com ela. Eu acho tão engraçado que ela adora me mostrar os exercícios que ela aprendeu. Aí ela vai, às vezes ela põe a mãozinha no sofá e joga as duas perninhas para trás e fala: pai, eu quero ver se você consegue fazer. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Aí eu vou e tento, eu não consigo. Ela, eu consigo. Aí ela vai e faz, sabe? Eu acho tão bonitinho. É mais ou menos isso, aprendem, né? Eles querem aplicar, igual a gente passa, ó.
Vou te passar uma atividade para você fazer em casa. A gente vai explicar à mãe. E aí, a criança fez isso e deixar quer fazer toda hora. Quer mostrar para todo mundo que aprendeu esse exercício. Não é? Explica para que é. Ah, eu acho muito fofo, gente. Então, por que a fisioterapia é fundamental? Por causa dessa questão motor. E acho que não só motor, isso mexe com o cérebro também, né? Exatamente. Eu acho que tem tudo a ver. E quais as redes sociais? E nos primeiros anos de vida também dá para fazer fisioterapia? Sim, É o que a você falou do criança que está pescoço. com atraso. Tem crianças assim que demora a sentar, ficar, ter a postura de sentado, que tem, né? Os seus marcos de desenvolvimento, os reflexos motores que as crianças têm que ter. Entendi, mas o que é normal e o que não é? Porque tem criança que demora mesmo. Demora mais a falar, demora mais a andar. Não a mesma criança. Uma anda rápido demais, a outra demora para falar. Então, assim, meu filho, por exemplo, ele falou muito cedo. Com 1 ano ele já falava tudo, todas as frases, tudo. Mas demorou a andar. Ele falava, mas ele não andava. E já minha neta começou a andar e agora que ela está falando, agora também ela já está com 2 anos e meio, enfim, mas ela já demorou um pouco mais do que ele em relação ao falar. Então, assim, como é que eu sei que horas que está na hora de procurar uma ajuda que não está normal? Desde pequenininho você já começa a observar, igual desde o nascimento. Ah, a criança, assim, chora bastante, chora com frequência. Isso é algo, assim, toda vez que a gente vai fazer avaliação de autismo, a gente já observa. Ah, minha criança, quando era bebê, chorava bastante. São sinais, assim, que você já vai observando desde pequeno. A criança, assim, não tem interação de buscar as coisas. Por quê? Ela não olha, ele não observa, ele não busca. Entendi. Aí ali já está ligado a um atraso. Uhum. Então, assim, a gente tem que sempre observar a idade. Então, assim, até os 3 meses, a gente espera que a criança já mantenha aquela cabecinha firme. É uma idade que é o limite ali que a gente tem, né? Quem faz esse papel de avaliar se está com atraso ou não é o pediatra que acompanha aquela criança. Então, na caderneta da criança, aquela de vacinação, a gente tem a tabela dos marcos do desenvolvimento. Então, o pediatra vai preenchendo de acordo com o que aquela criança já vai realizando. O certo é que, até 1 ano de vida, a criança visite o pediatra 1 vez por mês. E a cada visita, aquele pediatra faz essa análise motora daquela criança. Então, se ele observa que ela já está com 3 meses, 3 meses e meio, não está segurando a cabecinha, já é um sinal de atenção para a gente observar que aquele marco ainda não foi atingido na idade correta. E aí a gente sempre tem as marcas certinhas, né, dos meses, o que a gente espera que aquele bebê desenvolva com cada mês. E a gente avalia se está atrasado ou não. Engraçado, uma amiga da minha irmã, ela teve uma criança, isso tem muitos anos já, a menina já é adulta. Ela levou quase 5 anos para falar. Levou em tudo quanto é médico e tal na época, né? Eu acho que não tinha tanto profissional como tem hoje, assim, mais acessível, como vocês, por exemplo. Mas levou em médico, tudo era sempre normal, tá tudo normal. E ela não falava de jeito nenhum. Mas aí, de repente, acho que com 4 anos, quase 5, ela, do nada, ela começou a falar. Aí hoje ela fala normal, estuda, virou uma pessoa normal, mas ela demorou para falar até quase 5 anos de idade. E é um atraso, é considerado um atraso importante, não é? né? Até os 2 anos, a criança já tem que ter o domínio de algumas palavras, já começa a formar frases simples, e ela tem que ter a compreensão e conseguir manter um diálogo fluido. Então, você pergunta, ela já tem que conseguir te responder. Se a criança ainda não consegue manter isso, a gente já tem que chamar uma fonoaudióloga para fazer essa avaliação. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vou chamar os comerciais e a gente volta só para falar do Instituto Dedete e explicar para vocês como que faz, se você estiver interessado ou interessada, porque ele atende adultos também, tá, gente? Com ou sem neurodivergências também, adultos? Sim. Sim? Ok. 4h23, a gente volta já. 4h41, gente, finalzinho da nossa entrevista com as meninas, a Nádia Araújo, Mariane Vieira e a Nachayla Felício. Olha, eu tenho que agradecer vocês demais, foi muito bacana a entrevista. Eu acho que dá para a gente perguntar muito mais coisas para vocês. Só falando, a gente vai reforçar endereço, redes sociais, os trabalhos que são desenvolvidos lá, que a gente falou aqui da fisioterapia, da terapia ocupacional, tem neuropediatria,
tem neuropsicologia. Isso, musicoterapia, psicopedagogia. Então, musicoterapia, o que que tem na musicoterapia, por exemplo? A musicoterapia, ela vai trabalhar a música com as crianças, né? De uma forma lúdica. Uhum. A questão também da coordenação motora. Coordenação, aprender, Isso. entendi. A Tocar. Ah, que isso. legal. Falar também. Falar também ajuda muito. Através da música, assim, ajuda o desenvolver da fala mesmo. através da música. Ah, é verdade. A criança, ela fica seguindo, né? Ela escuta. Minha neta, às vezes, ela escuta umas musiquinhas, por exemplo, a Fazendinha. Acho que toda criancinha gosta da Fazendinha atualmente. Aí ela escuta a Fazendinha, aí ela fica esperando o momento em que é o refrão. Lá na fazendinha é manhã. Ela fica esperando esse momento, ela fica olhando para minha boca para poder, ela fala atrás de mim. Eu falo, ela repete, que ela fica doida para aprender ela ainda não consegue ligar as palavras assim, sabe? Ela Do observa o ouvir, movimento da sua boca, né? ouvir. E aí ela fica louca para cantar e ela canta, ela tem uma vozinha mais bonitinha. E ela fica tentando cantar, mas ela ainda não cantou uma música para mim, não. Mas uns pedacinhos ela canta, muito pequenininhos. Vamos lá, meninas. WhatsApp, endereço, como é que funciona? Como é que eu posso me tratar no Instituto Dedete? Eu mesma, perguntando eu como Dirlene. Nós contamos com a equipe multidisciplinar, né, na qual a gente já falou, que é a psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, musicoterapia, neuropsicologia e neuropediatria. Então, a gente tem toda essa equipe multidisciplinar, né, para tratamento mesmo, tanto das crianças como dos adultos, né? A fono também, eu acho que eu esqueci de falar da fono. Nós estamos na rua Oswaldo Machado Gontijo, 882. Oswaldo Machado Gontijo, 882, para lá da Savassinha. Isso mesmo, ali na rua debaixo da Reforma. Aham. O nosso telefone para contato é o 3027-6664. Esse também é o nosso WhatsApp, a gente também faz os agendamentos por lá. E nós estamos no Instagram, @Instituto Dedete. Aí vocês podem seguir à vontade, a gente posta muito dos nossos atendimentos. A gente está trazendo bastante conteúdo também que a gente grava dos profissionais, então tá bem bacana. Instagram @Instituto Dedete. e tal. E vocês colocam muita coisa lá no Instagram? Nós colocamos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias tem um stories de algum pouquinho da terapeuta sessão. postando. Estão falando aqui que eu não... Acho que porque eu não deixei, a gente esqueceu também do Todd. Sim, o TOD, né? O transtorno opositor desafiante. Ele Que acho que eu fiquei assim, nome, o que que é isso? Achei o nome até interessante, né? Desafiante. É o contrário, né? Uma criança que desafia. é um transtorno que a gente chama de transtorno disruptivo. Então, o que é isso? Aquela criança, a gente tem muito costume de achar que é semelhante à birra e é diferente daquela criança que faz birra, daquela criança que às vezes a gente fala, ele é sem educação. É diferente, além dessa questão do comportamento. Então, o TOD, ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente consegue diferenciar que aquela criança que chora muito, que tem muita dificuldade de ouvir o não, tem dificuldade de seguir regras nas brincadeiras, no brincar com o outro, tem essa questão de, às vezes, enfrentar mesmo os pais, porque os pais têm aquele papel de poder, né, dentro da relação, você tem que obedecer o pai e a mãe para aquela criança. E eles têm dificuldade de seguir esses padrões. A gente trabalha principalmente na psicologia, o TOD, por ser um transtorno mais do comportamento. Mas os outros atendimentos também têm o uso, porque a gente também trabalha muito essa respeitar a vez do outro, aprender a ouvir o outro. Então, a gente intervém com todas as terapias, principalmente a psicologia dentro do TOD. Você falou que é também uma criança muito do não. Sim, a criança que... Porque Não pode ouvir um não. que não pode ouvir o não, e assim, a gente fala que assim, para ela como se tivesse acabado o mundo. É como muitas crianças, principalmente naquela fase dos 2 anos, a gente chama de terríveis 2 da criança. Ela escuta o não também, ela já fica nervosa. Mas dentro do TOD, esse papel perdura e se apresenta com muito mais... É uma criança muito mais explosiva. É aquela criança que vai do 8 a 80 em segundos. E ele vai além do comportamento, por ser, de fato, um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu ia te perguntar isso, porque assim, às vezes eu vejo a minha neta, já aconteceu 2 vezes, eu tô junto com ela, eu não sei, ela vai falar alguma coisa comigo, eu não vou lembrar agora, mas ela já meio que já começa a chorar quando ela vai falar. Aí eu fico olhando para ela assim, esperando, o
que ela vai chorar ou o que vai acontecer, mas ela acaba que ela não chora. Mas algumas coisas que eu falo para ela, ela fica meio querendo chorar, ou algum não, por exemplo, não, isso aqui você não pode fazer, aí ela já faz a carinha de choro, e aí eu jamais isso pode, entendeu? E Sabe? passa, né? Passa. Normalmente, quando a criança... Além do TOD, isso passa. No TOD, não. Aquela criança vai ouvir o não e ela não vai saber compreender aquele não. Então, ela vai te Entendi. desafiar, ela vai brigar, vai bater boca com você. Às vezes, acontece um padrão de agressividade. É isso que eu ia perguntar, e a criança que bate nos pais? Pode acontecer no TOD da criança bater. Esse não, pra ela, ele é muito mais além do que É só uma um frustração chorar. muito grande. Entendi. Escutar um não, né? Então, vai muito mais além daquela chateação de, não posso. Às vezes, a criança fica chateada, chora. E os pais, muitas vezes, acham que isso... A criança é assim mesmo, tem criança que é birrenta, tem criança que não é. Sim. Daqui a pouco melhora, ou acaba obedecendo a criança. Os pais, na maioria das vezes, não entendem que é um transtorno, acham que é uma criança que é mal educada, que é birrenta, que é chorona, que é aquilo lá, às vezes, a gente vê muito que é falta de castigo. E é muito difícil da gente diagnosticar o TOD. Ele é diagnosticado também na avaliação neuropsicológica, porque é um diagnóstico que é um pouco mais difícil da gente observar. E aí, na avaliação neuropsicológica que a gente intervém. Algumas famílias tendem, assim, a ceder, porque você sabe que se você não ceder, a criança vai entrar em crise. E é muito comum que, às vezes, os pais cedam justamente para evitar aquele padrão. Que a criança fica tão nervosa, tão agressiva, que é um transtorno para a família. Não, e a família deve ficar desesperada, porque às vezes ela escuta, os vizinhos escutam, a pessoa já começa a se imaginar que o vizinho está pensando que você está batendo na criança, do jeito que ela está chorando, tão... Sabe aquela coisa assim, que você fala, nossa, os vizinhos vão pensar que eu estou batendo no meu filho. Sim. Até isso hoje em dia existe, porque antigamente o pessoal batia mesmo, não tinha conversa. Era hoje a gente pancada observa- para todo lado. Mas hoje, se você souber de criança que está apanhando, nossa, já entrega essa criança. Pode falar. Então, no que a gente tem de estudo hoje, a gente observa que a criança não aprende, infelizmente, infelizmente não, né? A criança não aprende apanhando. A criança, na verdade, cria mais revolta com aquela situação, ela vai ficar mais Você desafiadora. atende muito caso de criança que apanha? Hoje em dia, a gente não observa, não... Eu acho que pessoal as tá mentalidades das pessoas mudaram muito. Ai, que bom. As crianças... É muito raro hoje a gente observar, né? Lá na terapia, criança conta, Conta. crianças são muito sinceras, ela fala mesmo. E, assim, graças Não, a Deus... fala mesmo, que eu dou coisa Fala. errada para minha neta. Ela te entrega, né? Não, outro dia eu falei assim com meu filho, assim, não, mas que povo fofoqueiro. Vocês não podem, que é isso que fazendo fofoca? Ele, é ela que conta. É ela que conta. Eles contam. É porque eu dava bolinha de chocolate escondida. Ela te entrega, criança Aí ela conta. chegava lá assim, mamãe, vovó deu bolinha de chocolate. Te entrega na hora, né? E as crianças contam. Aí meu filho chega lá, mãe, já falei que não é para dar chocolate, para H, não sei o que, eu, não, como é que você sabe? Eu, não, povo fofoqueiro. Aí ele, ela é fofoqueira, ela conta tudo. Conta. E assim, a gente observa que, graças a Deus, é uma mentalidade que vem mudando, porque a criança ela não vai aprender apanhando, ela vai ficar mais revoltada, ela vai criar, às vezes, a tendência de esconder as coisas do pai, que ela não vai confiar naquele pai, naquela mãe. E as crianças entendem muito. A gente tem aquela mania de achar que é porque a criança não vai me escutar, não vai entender. A criança entende, sim, e é importante para o desenvolvimento dela que ela aprenda na conversa. Porque quando ela crescer, ela vai entender que ela não pode fazer aquilo como outro. Se ela apanha em casa, por que ela não pode bater no colega na escola também? Entendi, verdade. Meninas, então, querem falar mais alguma coisa para a gente fechar a entrevista? Só para vocês acompanharem a gente mesmo no Instagram, lembrando que é @Instituto Dedete. E caso vocês queiram agendar uma consulta, conhecer mais, a gente tem o nosso WhatsApp, que é 3027-6664. E aí a gente está disponível para atendê-los todos vocês. Então, 3027-6664, Instituto Dedete, lá no Instagram. E endereço... Rua Oswaldo Machado Gontijo, 882. 882 aqui no centro também. Muito obrigada. Obrigada, Na Shayla. Shayla. E só uma coisa, lembrando também que lá nós não atendemos somente crianças, temos também reabilitação em adulto e o Pilates também, que eu te espero te encontrar lá no Pilates. Tá bom, eu vou lá. Vou lá para você dar uma levantada no meu ombro. Gente. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. 4 horas e 51 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.